Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E antes de iniciarmos a nossa aula, quero pedir a você que providencie caneta, lápis, borracha e um caderno, para que você possa realizar as anotações dos conteúdos que estarão sendo apresentados na aula de hoje. E também quero destacar a importância da sua interação com o seu professor ou professora lá no ambiente virtual Google Classroom. É lá que você vai realizar as atividades, é lá que você vai validar a sua frequência. Então é fundamental que você faça o acesso diariamente a esta ferramenta. E então vamos começar agora a nossa aula vendo os objetivos propostos. Então aqui, caracterizar e localizar os diferentes tipos de climas existentes no planeta e demonstrar como podem ser identificados em um climograma. Então o que nós veremos na aula de hoje são os diferentes tipos climáticos existentes no nosso planeta e também estaremos vendo como eles podem ser representados graficamente por meio dos climogramas. É importante, estudante, você relembrar aquilo que já foi visto anteriormente, que tempo e clima são conceitos diferentes. Tempo meteorológico refere-se às condições momentâneas da atmosfera. Já o clima refere-se ao conjunto de condições atmosféricas observadas em um determinado lugar ao longo de um longo período de tempo. Agora aqui, a gente já vem com uma reflexão inicial. O que são climogramas? É para que você pense um pouquinho sobre essa palavra, sobre esse conceito e que você lembre que em outros momentos, lá no seu ensino fundamental, você já foi apresentado aos climogramas. Você já tem uma noção do que eles são. Então, aqui na sequência, a gente já consegue visualizar uma definição de climogramas, onde a gente percebe que é uma ferramenta clássica de representação do clima, que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de uma determinada região. É através do climograma que pode-se representar graficamente as variações de temperatura e precipitação durante um determinado período de tempo. Então, esses climogramas, conforme você deve ter já relembrado desse conceito, eles vão trazer para nós informações acerca da temperatura e também acerca do índice de pluviosidade, do índice pluviométrico, ou seja, da quantidade de chuvas que nós vamos ter em uma determinada localidade ao longo de um período que geralmente é um período de 12 meses. Agora aqui, observe com atenção o climograma que você está vendo. Então, olhe ali com bastante atenção para esse climograma e identifique alguns elementos, como por exemplo, as barras azuis, identifique também a linha vermelha. Observe que do lado direito desse gráfico você vai observar uma escala numérica identificada por precipitação em milímetros e também observe do lado esquerdo a escala de temperaturas indicadas ali para você. Então é fundamental, estudante, que a partir dessas informações a gente comece a definir qual é a função de cada parte desse climograma. Então, olhando novamente aqui na tela, você vai ver que as barras azuis indicam a quantidade de chuvas em cada um dos meses. Então, você pode ver na parte de baixo do nosso climograma os meses do ano, janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. E cada um dos meses, você observa que existe uma barra ali destacada. Essa barra, ela representa a quantidade de chuvas que nós temos naquele período. E a leitura do índice pluviométrico, ela é feita na parte direita do gráfico. Então, nesse gráfico aqui, você vai observar do lado direito dele o índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuvas que nós temos. E lembrando também que o índice pluviométrico é apresentado em milímetros. Já a linha vermelha, conforme você pode observar também, a linha vermelha ela vai representar a média de temperatura de cada mês. Quando nós estamos falando de média de temperaturas, nós temos que calcular durante todo o mês a soma do total de temperaturas que foram aferidas, por exemplo, 30 dias. Então, pega-se a temperatura média de cada um desses dias, somam-se todas as temperaturas e divide-se por 30. Assim que chegamos à temperatura média de uma determinada localidade. Então, quando nós observamos nesse climograma aqui, olha lá com atenção na tela, você está vendo a linha vermelha, lá no mês de janeiro, 26 graus, quer dizer que no mês de janeiro
nós tivemos a temperatura média de 26 graus. Levando-se em consideração todas as diferenças de temperaturas entre dia e noite, entre os diferentes dias do mês de janeiro, a média a qual se chegou foi 26 graus Celsius. A indicação da temperatura encontra-se do lado esquerdo do gráfico, então conforme você pode visualizar aqui. A temperatura ela pode ser apresentada ou em graus Celsius ou em graus Fahrenheit, dependendo da localidade do nosso planeta que você esteja. Lembrando que a escala Fahrenheit ela é utilizada principalmente em países de língua inglesa, como Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia também. São algumas das localidades que utilizam a escala Fahrenheit, mas na grande maioria dos países utiliza essa escala Celsius. E agora o nosso primeiro quiz. É o momento que a gente vai ver, você vai ver se você acertou, se você fixou os conteúdos. Então acompanha na tela a nossa primeira pergunta. Qual é a função das barras azuis no climograma visto? Letra A, indicar a temperatura média de cada mês. Letra B, indicar o total de chuvas de cada mês. Ou letra C, indicar a localidade estudada. É bem rápido, letra A, letra B ou letra C. Vai lá. Muito bem, letra A, letra B ou letra C? A resposta certa é a letra B, ó. Indicar o total de chuvas de um mês. Então, a função das barras azuis no climograma é indicar a quantidade de chuvas em milímetros em cada um dos meses. Dando continuidade à nossa aula, a gente vai ter a nossa atividade, a nossa primeira atividade. Atenção, estudante! É importante que você anote essa pergunta e responda no seu caderno, para que posteriormente você possa interagir com o seu professor ou sua professora no ambiente do Google Classroom. E caso você esteja acompanhando as aulas do programa Aula Paraná apenas pela televisão, é fundamental que você anote no seu caderno essa pergunta, responda a esta e as demais perguntas e que, de acordo com o cronograma estabelecido pela sua escola ou colégio, você faça a entrega dessas atividades na escola ou no colégio, para que o seu professor ou professora possa validar a sua frequência nesse período de quarentena que estamos vivendo. Então, o relógio está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. Dando continuidade, nós vamos agora ver os principais tipos climáticos que nós temos no nosso planeta. O primeiro deles, que você já vai ver aqui, ó, é o clima equatorial. O clima equatorial ele se caracteriza por estar presente nas zonas tropicais, próximas à linha do Equador, apresenta temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de 25 graus e uma pequena amplitude térmica, além de muita umidade, com médias pluviométricas superiores a 2.000 milímetros por ano. Então é importante, estudante, você perceber que as regiões de clima equatorial, elas estão próximas à linha do Equador, são áreas com temperaturas bastante elevadas e além das temperaturas serem elevadas, você também vai perceber, estudante, que a quantidade de chuva ela é bastante elevada. A exemplo do que você pode perceber no climograma de Manaus. O climograma de Manaus, que você está vendo aqui na tela, ele traz para você as barras divididas ao longo dos meses do ano e aonde essas barras elas vão representar a quantidade de chuvas que nós temos em cada um dos meses. E se você observar, você vai ver com bastante atenção que a quantidade de chuva sempre está em torno de 250 até 450 milímetros. Então nós não temos nenhum mês nesse climograma com menos de 200 milímetros de chuva, mas nós também não vamos encontrar nenhum mês com mais de 500 milímetros de chuva. E se a gente observar isso ao longo de todo o ano, a gente vai perceber que a distribuição das chuvas ela está ocorrendo de forma regular ao longo de todo o ano. E se você olhar também ali, estudante, para as temperaturas, você vai perceber que as temperaturas também são elevadas. Olha lá com bastante atenção a linha vermelha, que ela está variando entre 25 e 30 graus Celsius. Então, a média de cada um dos meses, a média de temperatura de cada um dos meses está variando entre 25 e 30 graus. Então, nós temos ali uma temperatura bastante elevada. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora também sobre o clima tropical. Olha com atenção ali, clima tropical, e veja só, ele ocorre na maior parte das regiões localizadas entre trópicos de Câncer e de Capricórnio. Ele apresenta temperaturas elevadas com médias anuais em torno de 20 graus. Então as temperaturas, elas também são quentes. A temperatura também é elevada. Nós vamos perceber que ela vai ocorrer entre trópicos de Câncer e de Capricórnio e também que nós vamos ter duas estações do ano bem definidas. Uma que é quente e úmida, que é o verão, e outra que é um pouco mais fria e seca. O detalhe é que no clima tropical, quando nós estamos falando em um pouco mais frio, nós não estamos falando em quedas abruptas de temperatura. Nós estamos falando em pequena variação térmica entre verão e inverno. Há uma pequena diferença de temperatura entre o verão e o inverno. Dá uma olhada aqui, ó, nesse climograma. Olha ali, ó, nós temos Goiânia. E se você olhar ali, ó, a temperatura que está do lado direito do nosso climograma aqui, você vai ver que ela está entre 20 e 25 graus. Então, a temperatura ela está variando entre 20 e 25 graus. E o que nós temos, aonde nós temos uma grande variação é nos índices pluviométricos, ou seja, na quantidade de chuvas. Observe que nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, nós temos índices de precipitação em torno de 250 milímetros de chuva. Já no meio do ano, lá nos meses de maio, junho e julho, observe que os índices pluviométricos eles caem drasticamente. Nós temos um período bastante seco, com poucas chuvas. Mas se você fizer uma comparação com a temperatura cai pouco, cai uma média ali de 3 até 5 graus. Dando continuidade, nós vamos agora para o nosso quiz, ali na tela para você, ó. Qual é o tipo de clima que ocorre na maior parte das regiões localizadas entre os trópicos de Capricórnio e Câncer? Letra A, tropical. Letra B, equatorial. Letra C, polar. A, B ou C? Vai lá.
Muito bem, estudante. A resposta certa é a letra A, tropical. O tipo climático localizado entre trópicos de Câncer e de Capricórnio é o clima tropical, como já vimos anteriormente. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos agora falar sobre o clima temperado. É o tipo de clima que possui as 4 estações do ano bem definidas, verão, inverno, outono e primavera, e possui temperaturas mais amenas, com médias anuais que variam entre 8 graus e 15 graus, e umidade que varia de acordo com a sua localização. Quanto mais próximo ao litoral, mais úmido. Quando nós falamos, então, do clima temperado, observe o climograma aqui. Você está vendo aqui na tela. Ó. Nós estamos vendo a cidade de Berlim, na Alemanha. Vale ressaltar que Berlim, Alemanha, estão no hemisfério norte. No hemisfério norte, nós temos o inverno nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. E o verão nós temos os meses de maio, junho, julho. Então, são os períodos mais quentes do ano. E olhando para esse climograma aqui na tela, você já consegue observar que no meio dele a temperatura está mais alta, ó, fazendo como se fosse um morro aqui. Ó. O que isso significa? Que nós estamos aqui falando de uma localização, de uma localidade que está no hemisfério norte do nosso planeta. Se você observar os climogramas que já foram vistos anteriormente, você vai perceber que as quedas de temperatura sempre estão no meio. Então nós temos o quê? Um país que está, uma localidade que está no hemisfério sul. Voltando ao climograma da Alemanha aqui, ó, o que você percebe? As chuvas estando indicadas aqui pelas barras azuis e a temperatura aqui, ó, nós temos então no clima temperado, nós temos temperaturas médias ali no verão entre 18 e 20 graus. Já o inverno apresenta temperaturas muito mais baixas. Observe lá no mês de janeiro, no mês de fevereiro, nós temos temperaturas inclusive próximas ao 0 graus. Nós temos temperaturas próximas ao 0 graus e inclusive temperaturas negativas. E observe lá nos meses de novembro e de dezembro, lá no finalzinho, ó, as temperaturas também vão caindo, chegando próximos ao 0 graus. Agora, o clima subtropical. O clima subtropical, ele tem algumas características que o diferenciam do clima temperado. Presente nas áreas de transição entre o clima tropical e o clima temperado, e apresentam temperaturas mais amenas e grande amplitude térmica anual, com temperaturas negativas no inverno e acima dos 30 graus no verão. Então, o que a gente vai perceber do clima subtropical? Ele é um tipo climático que está entre o clima tropical e o clima temperado. E esse tipo climático, ele tem uma grande amplitude térmica. Nós vamos ter verões com temperaturas extremamente elevadas e nós também vamos ter invernos que apresentam temperaturas bastante baixas. São invernos bastante rigorosos que apresentam geada e em alguns casos apresentando inclusive neve. O clima subtropical, apesar das estações do ano não serem tão bem definidas quanto a do clima temperado, elas já começam a se delinear. Então a gente vai perceber essa grande amplitude térmica, mas nós também percebemos que existe um verão, existe um outono, uma primavera, existem as 4 estações do ano ali que já estão se definindo, elas já estão sendo estabelecidas. E as chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão. Então, chove mais no verão, mas nós temos chuva durante todo o período do ano. E aqui um climograma de Curitiba, capital do Paraná, que é uma localidade que está dentro do clima subtropical. E como você pode visualizar aqui, nós temos os índices de precipitação, os índices de chuva, estando distribuídos aí de forma regular ao longo de todo o ano. Claro que com verões mais chuvosos do que os invernos, e a linha, que nesse caso aqui está representada em azul, você pode verificar a amplitude térmica, aonde no mês mais quente a média de temperatura ficou em torno de 20 graus, e no mês mais frio ali a temperatura ficou na média de 12 graus aproximadamente. Então, existe uma grande amplitude térmica. Já o clima mediterrâneo, que é o próximo tipo climático que está aparecendo aí na tela para você, ó,
ele ocorre nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo e apresenta duas estações bem definidas, um verão quente e seco e um inverno chuvoso e menos quente. E as médias de temperatura, elas se assemelham muito às do clima subtropical. Então é uma localidade que tem características de temperatura muito parecidas com as do clima subtropical e que vai apresentar duas estações do ano, uma que é chuvosa e outra que é seca. E vale destacar que o verão é seco e o inverno é chuvoso. Como você pode verificar aqui neste climograma que você está vendo na tela. Esse climograma também nos mostra que estamos falando de uma localidade no hemisfério norte, haja vista que as temperaturas mais altas estão no meio do ano, junho, julho e agosto, e as temperaturas mais baixas estão aqui, nos meses de janeiro, fevereiro, nos meses ali de novembro e de dezembro. Então, isso já nos faz entender que estamos tratando de uma localidade no hemisfério norte. E observe também que as barras, que representam o índice pluviométrico, apresenta no inverno uma grande quantidade de chuvas e no verão uma quantidade de chuvas muito menor. E agora a gente vai falar do clima frio. Observa ali na tela que o clima frio ele está presente nas regiões temperadas mais próximas aos polos e apresentam duas estações do ano bem definidas, um verão fresco com temperatura em torno de 10 graus Celsius e um inverno bastante rigoroso com temperaturas negativas. E é comum a precipitação em forma de flocos de neve. Então, as regiões de clima frio, elas têm temperaturas bastante baixas. Os verões nessas localidades têm temperaturas em torno de médias de 10, 12 graus Celsius. Então, são verões que são bastante frios, principalmente quando comparamos com as características do clima brasileiro. Então, são verões bastante frios e os seus invernos também apresentam temperaturas extremamente baixas, inclusive temperaturas negativas. E como abaixo de 0 graus a água ela muda de estado físico, nesse caso aqui nós vamos ter, no caso das precipitações, nós vamos ter a ocorrência de nevascas, neve. Então a chuva ela acaba caindo em forma de flocos de neve. Aqui o clima frio, a gente pode observar aqui o climograma. Observe que do lado esquerdo você está vendo a temperatura. E do lado esquerdo, inclusive, no mês de janeiro, mês de fevereiro, as temperaturas aqui, 0 graus, menos 12 graus. Então a média no mês de janeiro, por exemplo, é de menos 6 graus. Em fevereiro, a média é em torno de menos 4 graus. Em março, a média está em torno de 0 graus. E o mês mais quente que nós temos aqui, a temperatura média ficou em 24 graus. Porém, momentos mais quentes e alguns momentos também mais frios. E agora o nosso quiz. Nossa terceira pergunta aqui, Qual é o tipo de clima que apresenta duas estações do ano bem definidas, sendo um verão quente e seco e um inverno chuvoso e menos quente? Letra A, subtropical, letra B, temperado ou letra C, mediterrâneo? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá!
Muito bem, estudante. A resposta certa é letra C, é o clima mediterrâneo. Dando continuidade, agora nós vamos falar do clima frio de montanha, que acontece nas regiões da Cordilheira dos Andes e da Cordilheira do Himalaia, em função da altitude. Como são áreas com elevação em relação ao nível do mar bastante alta, o ar se torna rarefeito. E em função do ar se tornar rarefeito, as temperaturas acabam também sendo mais baixas. Aí vale lembrar também, estudante, quando você observa uma imagem do Monte Everest, você vai perceber que no topo do Monte Everest sempre nós temos ele coberto de neve, em função das baixas temperaturas da região que dispõe de um clima frio de montanha. Dando continuidade aqui, ó, clima de frio de montanha na localidade de Lukla, no Nepal. Você pode observar ali que as temperaturas elas são baixas e também nós vamos ter ali em determinado momento do ano, ali nos meses de junho e julho, um elevado índice pluviométrico, uma grande quantidade de chuvas que ocorrem também em forma de neve. Continuando o clima polar. O clima polar ele vai ocorrer aonde? Nas regiões do Polo Norte e do Polo Sul, do Polo Norte e da Antártida, tá ok? E aí o que nós vamos ter ali? As temperaturas elas são extremamente baixas, elas são temperaturas baixas durante todo o ano e ocorre também a grande incidência de nevascas. Inclusive são áreas que estão ainda congeladas, são áreas que estão cobertas de gelo. A exemplo do que acontece no Polo Norte, onde nós temos o Oceano Glacial Ártico que se encontra parcialmente congelado, e a Antártida, cujo continente encontra-se também coberto de gelo. E aqui um climograma do clima polar na Groenlândia. Observe a linha vermelha que indica a temperatura, nos momentos ali que nós temos as temperaturas bastante baixas, e observe também o índice de precipitação, que são ali que está relacionado à queda de neve. E aqui o clima desértico. Clima desértico nós vamos encontrar temperaturas bastante elevadas, nós vamos também encontrar um clima seco, presente tanto nas regiões temperadas quanto nas regiões tropicais. Apresenta uma grande amplitude térmica com chuvas escassas e irregulares. Então a temperatura entre o dia e a noite ela é bastante grande. Então nós temos uma grande amplitude térmica. Essa grande diferença de temperaturas faz com que nós tenhamos determinado durante o dia temperaturas elevadas e à noite temperaturas extremamente baixas, inclusive temperaturas negativas, a exemplo do que acontece no Saara, que é o grande deserto africano. Aqui o clima desértico, a gente observa aqui o índice pluviométrico pelas barras, que se você olhar com bastante atenção, você vai ver que o índice pluviométrico, a quantidade de chuvas, ela é baixa e as temperaturas são altas durante todo o ano. E o clima semiárido, que é um tipo climático que ele é um clima quase seco. Nós temos uma quantidade muito pequena de umidade no clima semiárido. Essas chuvas elas ocorrem de forma bastante espaçada e as temperaturas são extremamente elevadas. Um exemplo disso é o clima semiárido que predomina no sertão nordestino, a exemplo do que a gente pode ver aqui neste climograma. Então, o lugar é Cabaceiras, no sertão nordestino. E agora o nosso quiz. Vai lá. Qual é o tipo climático que apresenta uma grande amplitude térmica diária? Subtropical, semiárido ou desértico? A, B ou C? Vai lá.
Muito bem, a resposta certa é a letra C, é o clima desértico. E agora a gente vai para a nossa segunda atividade da aula. Anote no seu caderno, responda com bastante calma, aonde a pergunta é: caracterize os principais tipos climáticos do nosso planeta. Então, nessa atividade, que não é uma pergunta, você deve descrever os principais tipos climáticos existentes no nosso planeta, os que já foram apresentados agora. O relógio está na tela, vai lá.
Muito bem, estudante. Espero que você tenha conseguido responder essas atividades. Caso você não tenha conseguido responder essas atividades, você pode posteriormente acessar o ambiente virtual do Google Classroom e realizar as atividades que estarão sendo propostas também pelo seu professor ou sua professora. E também, no final da aula vai ficar aqui na tela um QR Code que você pode apontar o seu celular e, ao capturar esse código, você será direcionado para o canal Aula Paraná lá no YouTube. Lá você poderá rever a esta e a todas as demais aulas que já foram produzidas pelo programa Aula Paraná. Então, quero agradecer a sua participação, estudante, ao seu envolvimento, às suas famílias, aos professores, pedagogos e pedagogas e também ao nosso intérprete de Libras, Natan, que está aqui. Um forte abraço, Natan, e muito obrigado. E até a próxima aula. Forte abraço!